E aí galera, beleza? Conforme eu pedi aqui no Instagram e no YouTube, eu pedi para vocês me mandarem algumas das suas opiniões impopulares para que eu pudesse comentar elas, falar se eu concordo, discordo em meu ponto de vista. E mano, vocês têm muito ódio no coração, hein? Puta que pariu. Vocês falando que pessoa é feia, pessoa não tem talento e caralho, eu fiquei até espantado. Eu decidi selecionar algumas aqui que dá pra eu comentar, que é mais um ponto de vista. E não se tal pessoa é bonita ou feia, ou se tal grupo é ruim ou bom. Então, bora começar. Grupos masculinos estão debutando tudo com o mesmo conceito, algo mais dark e que use formas geométricas, e que é aquele conceito mais bad boy. Tanto os boy groups como os girl groups estão fazendo isso. E cara, geralmente a gente tá tendo pouca variedade de debut e de próprio comeback. Até grupos que faziam conceitos mais diferentes estão agregando isso agora no conceito deles. Esse é um conceito que eu gosto bastante, então eu não tô reclamando. Mas é legal também ver coisas diferentes. Eu gostei muito daquele conceito de Kick It, do NCT. Aquele conceito meio de animação e meio de vida real, de sonho da IU. O novo conceito do BTS tá insano também. E cara, são esses grupos que têm salvado o K-pop esse ano pra mim. Candy do Bacon também ficou bem legal, ficou algo mais suave. Algo que eu adorei de paixão, velho. Então eu concordo contigo. A JYP não é boa em gerenciar grupos masculinos. E se você ver através da história da JYP, eles tiveram mais sucesso gerenciando grupos femininos do que masculinos. Eu acho que eles aprenderam muita coisa no passado. No passado eles davam muito favoritismo a um membro, isso acabou dando um racha nos grupos, coisa que eles não fazem mais, tanto que se você vê o Twice ninguém tem um solo, ninguém tem mais tempo de câmera assim, é bem dividido. No próprio GOT7 eu também sinto isso, que é bem dividido, no Stray Kids. E cara, geralmente os grupos femininos deles têm muito mais sucesso que os masculinos. Eu não tô falando que os masculinos são flops, mas geralmente os femininos deles têm mais alcance. Com uma outra exceção, tipo, teve o Rain, que foi um cara extremamente famoso, mas ele também não é bem um grupo, né? Então, se você ver através da história deles, eles tiveram Wonder Girls, Miss A, Twice, e agora o ITZY que estão destruindo. E boy groups tiveram alguns problemas, tipo 2PM. Eles fizeram um bom sucesso, mas por causa de polêmicas, o grupo perdeu um pouco sua popularidade. O GOT7 ele é bem popular mesmo, mas podia ser maior. E o Stray Kids está crescendo ainda, então eu não posso falar muita coisa. Conceito fofo não é muito legal para vários grupos, especialmente quando eles estão envelhecendo. Eu concordo, porque é meio estranho você ver marmanjo de 30 anos agindo de maneira fofinha, assim, como se fosse um adolescente ainda. Mas eu não acho que conceito fofo é de todo ruim. Pra nós é estranho, porque a gente tá acostumado com essas divas pop, coisas do gênero, mulheres fortes. E quando a gente vê uma mulher agindo dessa maneira mais fofa, a gente acha estranho. Mas na Ásia, isso é algo bem comum pra eles, tanto quanto o Girl Crush. Então eu acho que muita gente tem preconceito contra o conceito fofo, que não tem nada demais ao meu ver. E ficam querendo demonizar esse conceito e criar uma militância contra isso. O que eu acho bem estúpido, e todos os conceitos são tão bons quanto os outros. Views no YouTube não quer dizer que um grupo é melhor que outro, muito menos podem garantir boas vendas. Views no YouTube são bons para medir a popularidade de um grupo aqui no Ocidente, mas não no Oriente, já que eles usam outras plataformas. Um exemplo disso é o Everglow, onde elas têm muitos views, mas elas não têm muitas vendas. Os álbuns delas ficam em torno de 23 mil de vendas. Isso é algo bem comum assim, galera. Tem muito grupo que vende horrores também e que tem poucos views, mas isso não quer dizer que é um grupo menos famoso que o cara que tem muitas views. Muitas vezes esses grupos são muito mais lucrativos e têm um impacto muito maior na Coreia e na Ásia. Embora aqui no Ocidente a gente não sinta tanto isso. Um exemplo disso é o Seventeen. Eles foram o segundo grupo que mais vendeu ano passado. Os caras são um fenômeno, eles estão crescendo pra caramba. Mas se a gente vê os views deles no YouTube, eles não são absurdamente altos assim. Eles são algo médio, geralmente ficam na casa de uns 30 milhões, 40 milhões de views, com alguma outra exceção. Artistas e grupos da primeira e segunda geração também trabalharam muito duro pra galera dizer que quem pavimentou o caminho foram apenas certos grupos da terceira e quarta geração. Isso é verdade, tiveram muitos grupos que pavimentaram o caminho à sua maneira. Vamos dar um exemplo aqui, os grupos da primeira geração, tipo G.O.D, o H.O.T, como eles estavam no começo, eles fizeram o K-pop ficar grande na Coreia. Aí quando chegou a Boa, ela se expandiu para o Japão e fez o K-pop ser mais conhecido lá. O TVXQ, o Super Junior também fizeram isso e ainda mais para o resto da Ásia. Aí chegou o Big Bang e fizeram eles serem mais famosos ainda no Ocidente. Não tanto assim, mas eles ajudaram com a expansão do K-pop. Eles também ajudaram muito para na Ásia, onde eles são um gigante fenômeno assim,
se expandir ainda mais. Aí chegou o BTS, o GOT7, Blackpink, esses grupos assim, e ajudou o K-pop a ser mais famoso por aqui no ocidente, no Brasil, Estados Unidos, Europa. Então todo mundo tem uma parcela de culpa na situação do K-pop que a gente se encontra hoje. As novas músicas do BTS são ruins e vêm perdendo popularidade. Aí eu discordo piamente, velho. Puta que pariu. As novas músicas do BTS, pra mim, isso é uma questão de gosto, eu achei elas maravilhosas. Pra mim, o Map of the Soul 7 é o melhor álbum deles. Eu nunca vi um álbum tão bom assim. É um álbum que eu escuto praticamente tudo e amo quase tudo dele, com exceção de umas 2 ou 3 músicas. E mano, eles não vêm perdendo popularidade mesmo. O último álbum deles vendeu ainda mais que o Map of the Soul Persona. Ela só tá tendo menos views por 2 motivos. Eles dividiram os MVs, então a gente não pôde se focar em um só pra ver. E também o YouTube tá pegando mais pesado contra bots. Então os views de 24 horas não são mais tanta coisa, porque muitas armas ficavam dando F5 na página. Aí o YouTube remove esses views. Bandas como Day6 e Oniwi são muito desvalorizadas pelos K-popers. E na boa, K-pop não é só BTS, há muitos outros grupos que também o pessoal não dá tanta atenção. Sem falar de alguns solistas, tipo, com todo respeito, mas tem muito K-popper que acha que K-pop se resume só a BTS. Não julgo ninguém, mas K-popers deveriam ser mais abertos para descobrirem outros grupos. Então, eu concordo, bandas são sim muito desvalorizadas, mas a gente sabe que bandas na Coreia e rock, essas coisas, nunca teve muita popularidade por lá. Eles até teriam mais sucesso se fossem pro Japão. Eu acho que os K-popers dão muita importância pro BTS. Eu também acho eles um baita grupo, mas o K-pop vai muito além disso. Você tem muito grupo incrível, com uma sonoridade incrível, única e um fator maravilhoso que distingue cada um. Cada grupo tem seus pontos fortes e fracos, e eu acho que você se limitar só a BTS e Blackpink é uma merda, cara. Desculpa, você tá perdendo muita coisa boa. Você pode sim só gostar dos dois, mas honestamente uma hora vai perder a graça aí se você vai querer ouvir mais outros grupos. O BTS geralmente é a porta de entrada das pessoas pro K-pop ultimamente, e eu não acho que isso seja uma coisa ruim, porque eu conheci eles mais pelo BTS, os grupos, porque antes eu já conhecia o Psy, mas depois eu fui conhecendo outros grupos, como Blackpink, aí eu conheci o Big Bang, aí eu fiquei maluco, e vocês já sabem da história que eu tô aqui, então eu acho que eles têm sim sua importância, mas eu acho que as pessoas não deveriam se resumir a BTS. O K-pop está fraco em 2020, mas o comeback do ATEEZ com Answer, o A-Pink com Durum Dum 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 e o G-Idol com Oh My God salvaram, mas mesmo assim não está forte como antes. Eu concordo em partes, mas o que tem salvado o K-pop nesse ano foi Kick It, do NCT, 8 da IU, o comeback do BTS, e tô falando do álbum em geral, achei excelente. Eu adorei as músicas do Baekhyun. O Twice me decepcionou um pouco com More and More, eu simplesmente não gosto desse som mais tropical house delas, e conceitos mais verão. E honestamente o G-Idol me decepcionou um pouco. Eu gosto bastante de Oh My God, mas eu prefiro todas as outras title tracks delas. Então, sei lá, pra mim tá mais ou menos. Tem muito grupo debutando igual, assim, que nem eu falei agora há pouco. E tem sido meio decepcionante mesmo. A JYP tem que inovar os conceitos do ITZY. As pessoas vão enjoar se continuar sempre do mesmo jeito, e os comebacks dela são muito parecidos. Então, eu achei Dalla Dalla e Ice parecidos, mas eu não achei o Wannabe parecido. Eu achei uma música já mais pop, assim, ela usa uns vocais mais finos. E eu gostei bastante, eu achei mais diferente. Mas essa mensagem deles de eu quero ser eu sou diferente, não é algo que as pessoas ficam falando na rua por aí. Eu acho meio estranho isso. E seria legal ver um conceito mais diferente deles. Mas eu não acho que seja obrigatório, e elas surgiram com esse conceito de ser diferentes. Então, contanto que elas mudem mais a sonoridade, ou sei lá, eu não acho que seja necessariamente ruim. O Suga e o RM são a base do BTS, e se eles saírem do grupo, o grupo acaba. Eu adicionaria ainda o J-Hope nessa declaração. Eu acho que os três são a alma criativa do grupo, e por mais que eles não sejam os membros mais populares do grupo, sem eles, o grupo pra mim perde toda a sua essência, cara. Porque se você ver, as músicas do BTS são todas feitas por eles, ou com outros artistas, mas as mentes principais são esses três. Então pra mim, se os três saírem, o grupo já era, velho. Ou se perder qualquer um. Eu acho que cada membro do BTS, e tô falando em geral agora, todo mundo tem um papel muito importante e cada um torna o BTS o que é o BTS hoje. Um grupo super único, super criativo, e seria muito triste se qualquer um deles saísse. Dos grupos dessa geração, o TXT tem as melhores coreografias. Considerando que o TXT é da terceira geração, já que eles debutaram em 2019, eu acho que não, cara. Eu acho que tem grupos que ainda tem coreografias mais legais. As do TXT geralmente são mais complicadas, mas isso não quer dizer que elas sejam mais icônicas. Mas isso é só uma opinião minha.
Deveriam parar de chamar grupos antigos de flops. Tem gente que vive chamando Girl Generation de velhas e flop, sendo que elas são um dos maiores grupos da história do K-pop. Tem muito fã de K-pop novo, geralmente esses fãs de Blackpink, que acha que só porque elas não têm tantos views quanto Blackpink elas são flop, e que o Blackpink é mais famoso. Coisa que tá totalmente errado. Se tu vê, o Girl Generation teve muitos prêmios, elas são o segundo ou terceiro grupo que mais vendeu na história dos grupos femininos. Elas tiveram um impacto gigante na Ásia e na Coreia. Elas foram uma das responsáveis por expandir o K-pop no mundo, começando por Dia, é claro. E cara, quem tá falando isso simplesmente não conhece a história do K-pop, nenhum impacto gigantesco que elas tiveram. Tipo, durante vários anos, elas foram eleitas as celebridades mais influentes da Coreia. E geralmente esses fãs novos que só conhecem Blackpink, BTS, gostam de falar merda, geralmente sem pesquisar. Eu não tô generalizando, mas geralmente quando eu vejo alguém falando merda, geralmente é fã de algum desses dois grupos. Então galera, esse foi o vídeo de reagindo às opiniões impopulares de vocês. Se vocês quiserem uma parte 2, comenta aqui embaixo que eu farei com o maior prazer. Tem muita opinião que eu tive que deixar de fora, senão o vídeo ficaria gigante. E eu espero de coração que vocês tenham gostado. Então é isso galera, muito obrigado, mais uma vez, valeu e tchau!